Essa passagem é uma conclusão, ou o motivo pelo qual Deus salva pecadores através da graça. Tendo este texto como ponto de partida, nós vamos fazer uma série de estudos sobre a graça novamente. E neste primeiro estudo, vamos fazer uma apresentação geral e a maneira como essas doutrinas da graça, irmãos, ficaram conhecidas na história. Primeira coisa que vamos destacar aqui, irmãos, é a definição da palavra graça. Ela é muito simples, certo, irmãos? A palavra graça significa um presente de Deus. É a palavra charis. Quando você tem, por exemplo, a palavra caridade, acredito que é uma palavra derivada dessa palavra aqui, charis, graça. Quando você, por exemplo, ajuda alguém financeiramente, uma pessoa ali, um morador de rua, e você oferece uma ajuda para aquela pessoa, sem ela ter trabalhado ou feito algum favor para você, vamos pensar assim. Você vai lá de boa vontade e oferece um presente para aquela pessoa. Ou vamos pensar no aniversário de alguém, né? A pessoa está ali no aniversário e você vai lá e dá um presente para aquela pessoa. Não é porque ela mereceu aquilo. Você quer agraciar ela, quer agradar aquela pessoa. O que você faz para demonstrar isso? Você dá um presente. É gostoso ganhar presente, crianças? Vocês gostam de ganhar presente? Gosta, Isaac? É gostoso, né? Eu gosto muito de uma definição de graça que o pastor Charles Spurgeon fala, né? Ele diz que a graça, na verdade, ela é mais do que um presente. É um tesouro inesgotável. E sendo redundante, né? Ele diz que é um tesouro inesgotável que nunca vai se esgotar, né? Então, é um tesouro inesgotável. Então, não é um presente que logo se acaba, que você ganha no aniversário, Joana. A graça é um presente que é um tesouro, na verdade, infinito, que não tem como você colocar ele numa balança para pesar a glória, ou a maravilha, ou o poder que ele tem. Então, a graça é algo maravilhoso, é um presente bendito que o Senhor nos deu. E nessa passagem, onde nós lemos aqui, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, Efésios 1:6. É um dos versículos que eu mais gosto, irmãos, quando ele vai, dos versículos da Bíblia que tratam sobre a graça. Em sua saudação na carta aos Efésios, no versículo 1-5, Paulo emprega vários argumentos para exaltar a doutrina da graça de Deus na vida deles, como o motivo principal para as bênçãos que eles haviam recebido. Então ele chega para os Efésios e fala: irmãos, vocês são tremendamente abençoados, e eu quero destacar isso para vocês. Vocês têm bênçãos tremendas. Sabe qual que é a razão dessas bênçãos? É a graça. É um presente maravilhoso que Deus deu para vocês. E ele vai fazer essa saudação, ele já começa a saturar a mente e o coração da igreja de Efésios com essa verdade. O que ele diz na saudação? A saudação que nós emprestamos dele, né? Deles. Graça e paz. Graça, paz e todas as bênçãos espirituais pela vontade do Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo. Então Paulo já começa apontando para a graça quando ele vai fazer a saudação aos Efésios. E que nós temos, irmãos, no versículo 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis a Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A tua bênção é tão grande, tão maravilhosa, que a Trindade está envolvida nela, e Paulo destaca isso. A Trindade, o Senhor em toda a sua plenitude está aqui demonstrando e tornando acessível algo maravilhoso ao seu povo, bênçãos espirituais pela vontade de Deus. E ele vai dizer no versículo 3 o local de onde procedem essas bênçãos espirituais. O que ele diz? Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em que lugar? Nos lugares celestiais em Cristo. Esse texto, talvez ele carrega uma profundidade muito grande. Nós não vamos poder aprofundar aqui, meus irmãos. Mas Paulo traz aqui o local, e ele aponta para a eternidade na glória, nos céus. Ele aponta para Deus no momento onde ele traz bênçãos, ele destina bênçãos espirituais ao seu povo. Por meio de quem? Em Cristo.
Então nós temos aqui uma informação muito importante. O Deus Pai abençoa o seu povo eternamente por meio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, por meio dele, é que nós temos bênçãos espirituais. E depois ele vai trazer no versículo 4 o momento em que foram decretadas. O versículo 4 vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Paulo começa a descrever a segurança. Ele começa a descrever como essas bênçãos espirituais por meio da graça são seguras, são garantidas e impossíveis de qualquer ladrão tomar, qualquer pessoa tirar elas do povo de Deus. Porque elas estão aonde? Foram dadas aonde? Quando? Em que tempo? Antes da fundação do mundo. Depois no versículo 4 e 5, ele vai falar também sobre a forma como receberam essas bênçãos. De que maneira o povo de Deus recebe bênçãos, irmãos? Novamente, o tópico aqui, o grande destaque que Paulo dá é a graça. Essa é a resposta. E aqui ele explica. Então, se é pela graça, de que maneira Deus faz, então, para agraciar o seu povo? Por meio da eleição e da predestinação. O versículo 5 diz claramente: e nos predestinou para filhos por adoção. E isso vai destacar, duas coisas importantes aqui no versículo 5. Para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para serem adotados como filhos de Deus Pai em Cristo. A graça existe sobre nós, e eu sei, os irmãos também acompanham, existem muitas acusações contra os irmãos que defendem as doutrinas da graça, porque as pessoas pegam um espantalho e batem naquele espantalho. Olha, quer dizer que a graça a pessoa vai viver de qualquer maneira? É assim, irmãos, que a Bíblia ensina? Você é eleito, você é predestinado para receber a graça, bênçãos espirituais, mas para quê, irmãos? Para você ser santo e irrepreensível. Então, toda vez que alguém talvez se dirigir aos irmãos criticando ou murmurando ou falando qualquer coisa para ofender os irmãos, façam com que eles, ou leiam com eles com muito amor e carinho, Efésios, esses primeiros versículos, e explique a eles, aqui como o apóstolo Paulo explica, existe a graça e não tem como a gente arrancar isso da Bíblia. É por meio da eleição de Deus, da escolha de Deus. Ele escolhe agraciar o seu povo. Não porque ele viu lá antecipadamente que o povo ia merecer alguma coisa para merecer graça. Paulo aponta para a eleição, para a predestinação do seu povo para receber essas bênçãos. E sempre acompanhada dessa finalidade: ser santo, ser irrepreensível. E ele fala aqui para que você possa ser adotado como filho. Qual o objetivo? Bênçãos espirituais por meio de herança. Um filho, ele tem direito a receber herança. Para que você possa receber uma herança, Deus te dá um status maravilhoso, um status de filiação maravilhoso, infinito, de infinita grandeza. Você passa a ser filho por adoção do Senhor, em Cristo. E por meio dele você recebe bênçãos espirituais. E aí, irmãos, nós temos o versículo 6. Mas para que isso, irmão? Por que pela graça? Por que eu sou eleito pela graça? Nós temos um propósito. Para si mesmo. O versículo 6 vai falar isso. Para si mesmo. É uma obra que ele fez para si mesmo e não para o homem. O foco da graça, apesar de tantas bênçãos que são destinadas ao homem, ao povo de Deus, o foco dela é o próprio Deus. Deus dá bênçãos espirituais e escolhe um povo na terra para abençoar com bênçãos espirituais, ser santos, serem irrepreensíveis, ser adotados como filhos para o louvor da sua graça em Cristo. Para que ele possa trazer glória para o seu filho, o que ele faz? Com a multidão de homens e mulheres ao longo da história, salva por meio da graça. Então, por isso, nós temos o versículo 6 fazendo essa conclusão. Fazer-nos agradáveis a si no amado. Quem que é o amado com letra maiúscula aqui? Jesus Cristo, Ele é o amado. E para louvor da glória da sua graça. Por que você é salvo pela graça? Para o louvor da glória da sua graça. Vamos repetir, irmãos? Por que você é salvo pela graça? Para o louvor da glória da sua graça. Nós temos que enfatizar isso para nós entendermos.
Por que nós, pecadores, somos salvos pela graça? Glória, a glória de Deus. Então, esse tópico eu queria destacar com os irmãos, a glória da sua graça. A glória de Deus é o fim supremo de tudo que Deus é e faz. Isso, a salvação dos homens não é uma exceção à regra, ela está incluída nessa regra. Tudo que Deus é e tudo que Deus faz, Ele revela para a sua glória. Romanos 11:36. Pois dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Mas o foco desta passagem é o louvor da glória da sua graça. Podemos delimitar ainda mais o nosso estudo aqui a partir do que já vimos sobre o contexto do versículo 6, dizendo que a graça divina a ser examinada é a sua graça para com os homens, que foram eleitos e predestinados para serem agradáveis a Deus em seu Filho amado, Jesus Cristo. Os irmãos percebem a confusão que existe por aí? Esse sermão eu já preguei ele já há um bom tempo. Não acrescentei nada, nem tirei nada. Logo a gente começou a abrir o trabalho, né, irmãos? As pessoas falam eleição e predestinão e para aí. Aí começa a confusão. Nós somos eleitos e predestinados para fins específicos. E não é simplesmente a gente se livrar do inferno. Qual que é o propósito, irmãos? Sermos agradáveis a Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas Deus nos recebe na condição que nós estamos, certo, irmãos? Mas Ele vai nos apresentar, Jesus vai nos apresentar ao Pai nessa condição que a gente veio ao mundo? Sim ou não? O que Ele vai fazer? Vai nos tornar agradáveis a Deus. Vai nos tornar agradáveis por meio da graça. Então Ele vai nos santificar, vai nos purificar e vai nos lavar dos nossos pecados por meio do sangue de seu Filho, Jesus Cristo, que é o amado. A glória da sua graça, ela acontece por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado neste versículo de amado, com letra maiúscula. O objetivo com que Cristo foi chamado de amado é para fazer referência à declaração de que o Pai fez ao Filho no momento de seu batismo, onde as três pessoas da Trindade revelam a relação que possuem entre si. Nós podemos ler isso, né? E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que significa me comprazo? Em quem eu tenho prazer ou me agrado. Este é o meu Filho amado. Quando Deus Pai olha na terra e olha para o seu povo que foi salvo pela graça, Ele vê Cristo glorificado, o amado dele. Toda a obra de salvação ela é centrada em Cristo, certo? Se você é salvo pela graça, como é que Deus vê você agora? Em Cristo. Ele vê o amado dele na sua vida. Ele vê Jesus em sua vida. E por isso, irmãos, nós recebemos bênçãos tão profundas e tremendas. O Deus Pai se agrada do Filho, irmãos, por duas razões. Precisamos entender. Porque ele fala que a salvação, né, para o louvor da glória da sua graça. O Deus Filho foi eternamente gerado do Pai. E é nele que o Pai se agrada e tem o seu prazer. Deus tem tudo o que deseja nele, mesmo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada precisa ser acrescentado ao seu ser e aos seus atributos para que ele encontre mais prazer. Deus não precisa de mais poder, sabedoria, ele não precisa de mais santidade ou justiça, amor, beleza e glória para ser ainda mais satisfeito nele mesmo. Nada externo também precisa ser acrescentado. Ele não precisa de anjos, Deus não precisa de homens, Deus não precisa de planetas, não precisa de absolutamente nada. Essa é a primeira razão. Deus tem tudo o que ele precisa, vamos pensar assim, nele mesmo. Quando ele olha para Cristo, o que ele vê? Que Jesus Cristo é o seu amado, é o amado de sua alma. A segunda razão, seu Filho cumpre a sua vontade perfeitamente. Jesus disse que a sua comida, sua bebida, é fazer a vontade do seu Pai. Jesus foi o único homem a cumprir a lei de Deus perfeitamente. E nesse sentido, podemos dizer que Jesus é o amado do seu Pai, que ele tem prazer. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ao contrário de todos os outros homens, como ele lida com os mandamentos do seu Pai? Em absoluta obediência, coisa que nenhum de nós podemos fazer. Por essas razões, o Deus Pai cria algo e abençoa isso
Por essas razões, o Deus Pai cria algo e abençoa. Isso não é feito por algo que ele necessita ou por causa da pessoa ou da coisa criada. O motivo pelo qual Deus criou todas as coisas e dentre estes homens é a sua glória. Sempre, irmãos, como crentes, nós vamos buscar a resposta para muitas coisas que acontecem ou para os grandes mistérios da palavra que são revelados a nós. Nós vamos ver que todas essas coisas vão apontar para a glória de Deus, para que de alguma maneira Deus seja glorificado. Em tudo Deus é glorificado, meus irmãos. E na salvação dos pecadores, a glória é somente de Deus, e nenhuma glória é do homem ou de qualquer outra criatura. Deus glorifica o seu nome através dos homens de duas maneiras básicas. Para a gente poder entender, meus irmãos, por que a graça é uma bênção, ou as bênçãos espirituais que nós recebemos de Deus por meio de Cristo, elas são tão profundas, nós precisamos entender o contexto em que essas bênçãos acontecem. Por que a graça é tão maravilhosa? E nós, para podermos entender isso, a palavra de Deus vai apontar para verdades que elas são incômodas, que às vezes elas são constrangedoras, que talvez elas são inquietantes, ou que talvez nos tirem do nosso conforto, ou talvez até gerem dúvidas, mas a palavra aponta para essas verdades, para que a gente possa apreciar a glória da graça de Deus. E uma das coisas que nós podemos destacar, irmãos, que vai nos ajudar a entender isso, o pano de fundo, para entender a graça de Deus, é a maneira como Deus demonstra a sua glória por meio do seu juízo. As Escrituras dizem: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Mas, irmão, eu não entendo isso não consegue encaixar no meu coração, algo falta, eu não consigo conectar essas coisas. Nós não vamos conseguir mesmo, irmãos, alcançar a profundidade desses mistérios. Mas nós, em obediência, em temor a Deus, para onde nós vamos apontar? De alguma maneira, que talvez para mim agora é incompreensível. Deus vai trazer glória para o seu nome, até mesmo trazendo o ímpio para o mundo. Certo, irmãos? É o que a Bíblia dá testemunho. Deus criou o homem pecador para exaltar a sua justiça. E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Romanos 9 e 22. Quando nós lemos essa passagem, irmãos, ela nos ajuda a entender a grandeza da graça que existe sobre nós. A razão por que Deus elegeu e predestinou alguns destes homens, e não todos, para receberem a graça, a paz, bênçãos espirituais, o que é, irmãos? É o louvor da glória da sua graça, pela qual ele nos torna agradáveis a si mesmo em seu Filho amado, em quem já tem todo o seu prazer. Deus não precisa de nenhum de nós, mas para demonstrar a sua graça, o que ele faz? Escolhe um povo para derramar a sua graça. Um alerta sobre os diferentes modos como que Deus glorifica o seu nome, nós devemos pensar. E um clássico versículo que eu peço que os irmãos anotem na sua Bíblia é Deuteronômios 29 e 29. Irmão, isso traz muita confusão para a minha cabeça. Qual que é o remédio para isso? Deuteronômio 29 e 29. Nós vamos ler e vamos comentar algumas coisas sobre esse texto. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus soberanamente decreta a maneira como cada criatura irá glorificar o seu nome. Podemos colocar um ponto aqui, meus irmãos, e dizer amém? Deus soberanamente decreta a maneira como cada criatura irá glorificar o seu nome. Ponto. Ponto. Essa é uma verdade incontestável das Escrituras. Mas devemos saber que o decreto de Deus a respeito disso é um segredo que ele não revelou a nenhuma de suas criaturas. Quem é vaso de ira? Quem é vaso da graça? Nós podemos saber quem é? Nós podemos presumir quem é, irmãos? Não podemos. Nós não temos essa permissão. Nós não sabemos os mistérios de Deus nessa dimensão.
eles são revelados numa certa medida, meus irmãos, com qual finalidade? Para que você possa olhar para a graça, para que você não se desespere. Ao olhar para essas coisas, ao ficar parado nisso, o objetivo é o quê? Para que você, diante desses mistérios que Deus revelou em certa medida, e encheu de fumaça em volta, para que você, ao olhar para essas coisas, você enche o teu coração de temor e sabe que tudo isso está nas mãos dele, e se está nas mãos dele, então existe santidade e justiça. De maneira nenhuma Deus é injusto com qualquer uma dessas criaturas. Então, confiando nos atributos de Deus, ele é justo e eu não, ele é santo e eu não, ele é perfeito e eu não, ele decretou como cada uma dessas criaturas vai glorificar a ele. Novamente, Deus vai revelar essa verdade para que a gente possa então olhar para a graça. Não devemos condenar ou dar esperanças a ninguém sobre essas verdades com base no nosso julgamento pessoal ou presunção. Às vezes a gente cai do cavalo, né? Porque você fala assim, mas tal pessoa, não adianta eu ir lá pregar para ela. Esse cara nem vai ouvir. E geralmente a gente erra quando a gente faz esse tipo de presunção, porque exatamente aquela pessoa que nem queria dar moral para você estar falando, ela está ali e de repente escuta o que você fala e a pessoa crê em Cristo e demonstra arrependimento e fé. E aquela pessoa que você apostou a confiança, que ela, não, acho que essa pessoa aqui vai ser mais propícia a ouvir a palavra. Aquela pessoa despreza e vai embora. Então, irmãos, por outro lado, Deus deixou claramente revelado os seus mandamentos para que o seu povo saiba como agradar a Deus. A maneira como os homens podem agradar a Deus é somente através da obediência aos seus mandamentos. Os diferentes modos como Deus glorifica o seu nome foram ensinados nas Escrituras para temermos ao Senhor. Não podemos ir além disso. Novamente, os diferentes modos, peço que os irmãos prestem bem atenção nisso, meus irmãos, vai ajudar muito os irmãos. Os diferentes modos como Deus glorifica o seu nome foram ensinados nas Escrituras para temermos ao Senhor. Não podemos ir além disso. É algo que ele revela com qual objetivo? Temermos ao Senhor. E acrescenta um outro objetivo, para que enquanto ouvimos isso, nós corramos para buscar o quê? Graça e misericórdia em Deus. Isso vai nos ajudar agora, irmãos, a entender de que maneira Deus derrama graça sobre nossas vidas. Como Ele nos encontra, irmãos? Merecedores da graça? Não. Os homens são pecadores por natureza e aborrecedores de Deus. Diante da lei de Deus, todos os homens estão o quê, irmãos? Justificados ou condenados? Condenados. Não há esperanças de reverter essa condição e as consequências. Romanos 3, 19 a 20. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o que, irmãos? O conhecimento do pecado. Qual o objetivo da lei, então, irmão André, se ninguém consegue cumprir? O conhecimento do nosso pecado. Eu não posso cumprir a lei de Deus. E quando eu olho para a lei de Deus e vejo que eu não consigo cumprir, é o atestado da minha total incapacidade, irmãos, de cumprir a vontade de Deus. Se a única forma como Deus glorificasse o seu nome fosse através da demonstração do seu juízo e ira, não haveria esperanças para ninguém, certo? Se fosse a única maneira, não haveria esperança para nenhum homem e nenhuma mulher. Mas as Escrituras dão testemunho de que todos os homens são pecadores e aborrecedores de Deus, e por esse motivo, todos estão condenados pelos seus pecados contra Deus. E merecem o quê, irmãos? Por seus pecados? Ira. Ser agradável a Deus é algo impossível à raça humana com as suas próprias forças. Você não pode agradar a Deus com as suas forças. Em Romanos 1,30 está escrito que os homens só sabem fazer o oposto disso. Os homens são aborrecedores de Deus. O Salmo 5, verso 4 e 6, revela a reação de Deus ao aborrecimento do homem contra ele. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem mau. Deus não tem prazer em ver o pecado do homem. Abacuque 1,13
diz que os olhos de Deus são tão puros que ele nem sequer pode ver o mal. Desse modo, do mesmo jeito que o homem aborrece a Deus com o seu pecado, Deus também está o quê, irmãos? Aborrecido com o homem. Deus odeia todos os que praticam mal. Essa reação está profundamente ligada à sua santidade e justiça. O fato de Deus ser justo e infinitamente santo faz com que ele aborreça os pecadores, assim como os pecadores o aborrecem. Aí que entra, irmãos, triunfantemente a graça. A graça transforma aborrecedores de Deus em pessoas agradáveis a eles em Cristo. Isso nos leva ao problema que a graça de Deus visa resolver. Nenhum homem pode agradar a Deus, porque nenhum homem é capaz de obedecer aos seus mandamentos. Tendo a natureza pecadora, o homem sabe fazer só uma coisa: pecar e aborrecer a Deus, violando seus mandamentos. Por isso Paulo diz em Romanos 3, 10 e 12, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se afastaram. Por essa realidade, nenhum homem poderia ser agradável a Deus sem a sua gloriosa e extraordinária graça, pela qual ele expõe a perfeita relação que possui com o seu Filho amado. Você é agraciado, você se torna agradável a Deus por meio do seu Filho amado. Irmãos, a graça, ela é repleta de amor. Ela é, irmãos, adornada com amor. É a matéria-prima da graça, é o amor perfeito de Deus por pecadores maus, como cada um de nós, na condição em que viemos ao mundo. Pessoas que só desagradavam a Deus se tornam pessoas que agradam a Deus, mas não pelas suas forças, porque isso é impossível. De que maneira então somos agradáveis a Deus, nos tornamos agradáveis a Deus, irmãos? Por meio do Senhor Jesus Cristo. As doutrinas da graça estão relacionadas à maneira como Deus, Pai, salva os pecadores da condenação eterna, para a sua glória, através de seu Filho amado. Somos maus e pecadores, e a única coisa que merecemos como aborrecedores de Deus é a sua ira santa e infinita. Por essa razão, as Escrituras tanto alertam sobre a realidade do juízo de Deus através da morte e do inferno. Diante dessa verdade, as Escrituras revelam que não há esperança de salvação para pecador em si mesmos, nem no mundo em sua volta. O pecador, em seu estado caído em pecado, só sabe fazer uma coisa, que é pecar. Não pode esconder sua natureza má e seu pecado sendo um religioso formal, ou pela sabedoria humana, ou pelo moralismo. Não pode também mudar sua condição de escravidão total ao pecado, que o faz viver em rebelião a Deus, buscando viver longe dele o máximo que pode. Não pode reverter o seu estado de miséria e morte espiritual. Não pode escapar do juízo de Deus, nem da condenação eterna e do inferno, e das consequências da ira vindoura. O papel de cada pessoa da Trindade na glorificação da sua graça, se esse é o estado, irmão, crítico, profundamente crítico, de cada um de nós, espiritual e até mesmo físico, material, porque o pecado nos aflige, irmãos, na nossa totalidade, seja o nosso corpo, seja a nossa alma, seja o nosso presente, seja o nosso futuro eterno. Se não há esperança, então só Deus pode trazer, só Deus pode resolver ou trazer socorro ao homem. E por isso, então, nós temos a graça sendo oferecida aos homens por meio de Deus. E cada pessoa da Trindade se envolve nesse trabalho. Essa dura realidade tem como finalidade, irmãos, dobrar o pescoço duro do homem, até que ele possa olhar para Deus. Eu vou olhar para os montes, de onde me vem o socorro? O Senhor que fez os céus e fez os céus e a terra, não vai deixar meus passos vacilarem, Ele vai salvar a minha alma. O salmista olha para aquilo profeticamente, e nós temos aqui em Efésios, como que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo faz que o pescoço duro e orgulhoso do homem olhe para cima, não olhe para baixo para ver o seu pecado somente, não olhe em volta para ver o mundo e buscar esperança no mundo, mas olhe para cima, de onde vem o socorro, de onde vem a nossa salvação. Por isso, então, nós temos essas verdades duras que a palavra apresenta com uma finalidade didática, irmãos, específica. Não é trazer confusão,
Quem disse isso para nós é o inimigo. Não estuda a Bíblia que você vai ficar confuso, não, meus irmãos. A palavra de Deus, com muito amor, quer nos conduzir a olhar para o alto. De onde vem o socorro? Por quê, meus irmãos? Não vem de outro lugar, não vem de você mesmo, não vem do teu passado, vem de Deus, vem da eternidade. O Deus Pai elege e predestina aqueles que receberão a sua graça. O Deus Filho Jesus Cristo fez a expiação dos pecados destes escolhidos ao receber todo o castigo que estes escolhidos mereciam. O Deus Espírito Santo transmite a graça que nos leva a Cristo através da fé e do arrependimento e nos capacita a perseverar até o fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são apenas nomes bonitos. Eles estão envolvidos ativamente na tua salvação. Nós oramos no começo do culto, invocando a presença do Espírito Santo. Irmãos, aonde está o Espírito? Dentro de nós, para ajudar com que essas verdades que já ouvimos, elas permaneçam em nós e nos ajudem a caminhar na fé até o fim da nossa jornada. A salvação é a obra de Deus, do começo ao fim. As três pessoas da Trindade trabalham em conjunto para que os pecadores que foram eleitos e predestinados sejam salvos através unicamente da graça. É nesse contexto, meus irmãos, que nós já estudamos aqui, eu pretendo com os irmãos, que ainda não tiveram acesso a esse estudo, as doutrinas da graça. Nós vamos passar nos próximos domingos a falar sobre o primeiro ponto, que é o T do tulipe. Lembra, irmãos, do tulipe? Da tulipe? Depravação total, depois da eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Nós vamos aprofundar com os irmãos que ainda não tiveram oportunidade este tema. E os irmãos que já puderam estudar, é uma grande oportunidade para reafirmarmos, para afirmarmos essas verdades em nossos corações, para lembrarmos que a salvação é somente pela graça. O propósito para o qual Deus abençoou os eleitos e predestinados com a graça, paz e todas as bênçãos espirituais antes da fundação do mundo, nos lugares celestiais em Cristo, para serem seus filhos por adoção, e santos e irrepreensíveis, é o louvor da glória da sua graça, pela qual Deus Pai torna agradável a si mesmo por meio de seu Filho amado. Para louvor da glória da sua graça, o Deus Pai elege e predestina alguns pecadores. Para que isso se concretize, o que ele faz? Envia o seu Filho, que vem se sacrificar, expiar os pecados desses escolhidos, recebendo o castigo que eles mereciam. E o Espírito Santo transmite a graça e nos leva a Cristo através da fé e do arrependimento e nos capacita a perseverar até o fim. A salvação é uma obra de Deus, como nós já falamos, do começo ao fim. As três pessoas da Trindade trabalham em conjunto para que os pecadores eleitos e predestinados sejam salvos no passado, no presente e no futuro. Por meio da fé e do arrependimento, podemos ter firme esperança de que podemos ser agradáveis ao Deus Pai, assim como o seu Filho amado. Podemos ter a certeza de que vamos usufruir de toda a graça, paz e as bênçãos espirituais como filhos amados. Você é um filho amado de Deus. Ele te ama perfeitamente, profundamente em Cristo, irmãos. E não pense que isso é algo pequeno, irmãos, algo banal de ser falado. É algo tremendamente profundo e misterioso, e pela sua infinita misericórdia Deus revelou ao seu povo. O mundo vai descartar. Se você prega o evangelho para o mundo, aquelas pessoas, a maioria das pessoas escuta e nem dá moral, mas nós estamos aqui nesta noite e pretendemos perseverar nessas verdades, nessas promessas maravilhosas, irmãos, que podem, como diz Paulo a Timóteo, nos tornar aptos para a salvação. Conhecer as Escrituras, conhecer as promessas de salvação das Escrituras, é o que vai nos tornar aptos, irmãos, a crer em Cristo, a nos arrepender da incredulidade que nós vivíamos lá no mundo, vivendo nas paixões do mundo, e entregarmos a nossa vida para esse propósito nobre de sermos recebidos como filhos amados, santificados, lavados pelo sangue de Cristo. Amém, meus queridos? Vamos estar em oração, agradecendo a Deus por esta palavra.